Fala galera, beleza? Eu tô aqui para dar um esclarecimento. Eu vou aí soltar de vez em quando uns videozinhos para esclarecer algumas dúvidas que é do dia a dia corriqueira que a gente tem aqui no nosso escritório, que eu acredito que vai trazer esclarecimentos para muita gente que tem essas mesmas dúvidas, enfim. E eu acredito que eu vou contribuir um pouquinho ali com a divulgação de como que se dá isso dentro do trabalho nosso, do trabalho advocatício, dentro dos escritórios de direito, enfim, para quando você procura um advogado. E a grande pergunta é sobre as custas do processo, né? E os honorários advocatícios e o pedido da justiça gratuita, tá? Quando o cliente vem até o nosso escritório, muitas das vezes nós utilizamos o pedido de justiça gratuita dentro do processo, para que o cliente não tenha essas despesas, essas custas do processo. Aí o que dita se é possível fazer esse pedido ou não? A condição econômica, financeira, que se encontra naquele momento os nossos clientes ou o nosso cliente quando a gente vai fazer o pedido. Ele tem que estar hipossuficiente no momento do pedido. O que é estar hipossuficiente? É estar com a sua renda comprometida já, não podendo arcar com as despesas do Poder Judiciário. Nesse caso, ele vai ter acesso à justiça de maneira gratuita, sem as custas do processo. Se o processo tem custas para mover ele, sim, o processo tem custo. Por isso que eu coloquei aí no fundo da tela, se vocês estão vendo ali. É uma pesquisazinha rápida no Google, você coloca lá processo tem custos, ele já aparece. Vou dar uma afastadinha aqui para vocês verem, ó. O processo, assim como toda causa, possui um valor, apesar de o acesso à justiça ser de direção aos cidadãos, no ordenamento jurídico brasileiro, ele também, todo processo tem uma custa, tá? E essa custa, ela não é gratuita, tem que ser pago. Quando que eu não preciso pagar? Quando eu tenho direito deferido pelo juiz que vai julgar meu processo, que eu tenho direito a utilizar do benefício da justiça gratuita. E o que gera a grande dúvida na cabeça dos nossos clientes é que quando a gente expede a declaraçãozinha de hipossuficiência para ele assinar, no texto está escrito ali, declaro ser hipossuficiente de pedir de acordo com os termos do artigo tal, do Código de Processo Civil, a fim de ter acesso à justiça gratuita para as custas processuais e os honorários advocatícios. E essa frase aqui é que causa todo o transtorno. Acesso à justiça gratuita para as custas processuais e os honorários advocatícios. Esses honorários aqui não são os honorários do contrato do advogado ou que você contrata para ele pagar. Esses são os honorários sucumbenciais dentro do processo. Opa, Lucidio, o que é honorários sucumbenciais? Fala para nós aí, doutor. Honorários sucumbenciais são os honorários de quando uma parte sucumbe para outra, ou seja, ele perde para outra. Toda vez que eu faço um pedido no Poder Judiciário que eu coloco um valor, se eu não ganhar esse valor, ou se eu não ganhar esse pedido, eu tenho que pagar para a parte adversária os honorários advocatícios, porque eu perdi aquele pedido ou aquele valor o qual eu solicitei ao Poder Judiciário e ele me disse não. Então, quando eu movo o processo e se eu perder o pedido do meu cliente ou algo nesse sentido, eu estou gerando um custo, que são os honorários de sucumbência. E é aí que serve essa declaração, para pedir a isenção exatamente desses honorários. Eu vou entrar com o processo para você, para os nossos clientes, para quem a pessoa nos contratar. E daí, naquele momento que a gente faz o pedido e o juiz aceita o processo, se porventura lá na frente eu pedir 50 mil reais de indenização por dano moral num processo civil, pedir a justiça gratuita, você teve o deferimento. Só que em vez do juiz me dar 50 mil, ele me concede 25. Ou seja, eu perdi 25, eu perdi 50, fiquei com 25, eu tenho a sucumbência sobre isso. E como eu tenho a sucumbência sobre isso, automaticamente eu tenho que pagar a sucumbência, que pode ser de 10 a 20% dos honorários do valor perdido. Ou seja, se eu perdi 25 mil, eu terei R$ 2.500 de honorários advocatícios sucumbenciais para pagar à parte adversária. Isso significa que se eu pedir a justiça gratuita e foi concedido, o meu cliente não terá essa despesa, tá? Porque ele está coberto
pela justiça gratuita. Então é um vídeo rapidinho aqui de esclarecimento para que as pessoas possam entender. Eu percebi que nos atendimentos com frequência, não só comigo, mas de clientes que vêm de outros escritórios dizendo, olha, o advogado pediu lá para mim e eu assinei para ele aquele papel da justiça gratuita, ela dizia que eu não precisava pagar os honorários, então eu não tenho que pagar os honorários. E não é isso, tá? Esses honorários são os honorários sucumbenciais e não os honorários de contrato do advogado no seu escritório. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Fique ligado nas próximas dicas que vão vir por aí. Um abraço.